Oi, turma! Espero que estejam todos bem. Nós vamos dar sequência aos sistemas do corpo humano. Essa semana nós vamos falar sobre o sistema respiratório. Nós já falamos um pouquinho do sistema digestório, sistema cardiovascular. Agora nós vamos falar as características gerais do sistema respiratório. Então aqui eu só coloquei uma imagem para ilustrar o nosso sistema respiratório. Bom, primeira coisa que eu coloquei foi a função do sistema respiratório. O sistema respiratório, ele tem a função de realizar as trocas gasosas. Então, é através da respiração que vai entrar o gás oxigênio no nosso organismo e nós vamos eliminar o gás carbônico que é produzido pelas células. Então, essa troca gasosa de oxigênio e gás carbônico, entrar o oxigênio e eliminar o gás carbônico produzido pelas células, é uma função do sistema respiratório. Para que aconteça, para que o sistema respiratório realize essa função, ele vai fazer o processo de inalação e o processo de exalação. Posso falar inspiração ou inalação, você vai inspirar o oxigênio. E a exalação ou expiração, quando você joga o ar para fora. Então, na hora que você inspira, o ar vai entrar junto com o gás oxigênio. E na hora que você expira, você vai eliminar esse ar e juntamente com esse ar, você vai eliminar o gás carbônico que foi produzido pelas células. Vamos lá então. Aqui os órgãos que compõem o nosso sistema respiratório. Nosso sistema respiratório começa nas fossas nasais. As fossas nasais, elas vão desde aqui a abertura, a narina, que são os orifícios aqui que vão permitir a entrada do ar, até aonde vai começar a faringe. Então, nós temos fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. Às vezes, vai aparecer traqueia, brônquios, pulmões, porque na realidade, os bronquíolos e os alvéolos, eles vão ficar localizados dentro dos pulmões. Então, aqui nós temos, olha, a cavidade nasal, por onde o ar vai entrar, a faringe, só uma coisinha, ó. As cavidades nasais, aqui dentro do nosso nariz, ele é revestido por muco, revestido por mucosa, que é um tecido que vai produzir muco. Esse muco, ele serve para ajudar a umedecer esse ar que vai entrar. Nós temos os pelos no nariz. Esse pelo ajuda a reter as impurezas do ar para que o ar chegue limpo aos pulmões. Então, é muito importante esses pelos que tem dentro do nariz e também esse muco que vai ser produzido, popularmente chamado titica de nariz, formado de glicoproteína, união de glicose com proteína, para formar esse muco. Nós temos aqui o septo, que é a divisão que vai acontecer aqui entre as narinas, ó. Esse septo, ele é formado de cartilagem. A cartilagem, ela é um tecido mole, maleável, diferente do osso, que é um tecido duro. A faringe é um órgão comum ao sistema digestório e respiratório. A laringe vem logo depois da faringe. Na laringe, logo acima, onde vai começar aqui, ó, a laringe, vai existir a glote, que é um orifício aonde tem, nós já falamos lá no sistema digestório, a válvula chamada de epiglote. A epiglote é uma válvula que vai fechar esse orifício chamado glote. Quando o alimento desce, essa válvula ela se fecha ali na laringe para não deixar o alimento descer pela laringe, traqueia e ir para o pulmão, que aí pode dar problema para a pessoa, gerar uma infecção. Então, na hora que o alimento entra, quando a pessoa faz a deglutição, quando ela engole o alimento, essa epiglote ela vai fechar e ela fecha justamente para não deixar o alimento ir para o pulmão. Passou o alimento, ela abre para o ar continuar entrando normalmente. A traqueia vai ser essa parte aqui, ó, esbranquiçada. Essa traqueia, ela vai ser formada por anéis de cartilagem, de 15 a 20, a gente consegue sentir aqui, ó, os anéis de cartilagem. Então, são de 15 a 20 anéis de cartilagem, precisa ter, porque ela é um tubo, ela ajuda a reter impurezas do ar também, para manter essa traqueia aberta. Então, esses anéis de cartilagem mantêm a traqueia aberta.
Depois, nós temos aqui embaixo os brônquios, que são ramificações. Vai partir um brônquio para cada pulmão, que são 2 pulmões. E dentro aqui, ó, dos pulmões, nós vamos ter aqui dentro os bronquíolos, porque, ó, vem o brônquio. Faz de conta que isso aqui é o brônquio, né? Então, ó, a traqueia e o brônquio. Aí vem aqui, ó, traqueia, o brônquio também tem esses anéis de cartilagem. Depois, o brônquio vai ter umas ramificações mais finas, que são os bronquíolos. E na ponta desses bronquíolos, nós vamos ter os alvéolos pulmonares. Então, a traqueia vai para o brônquio, depois a ramificação vão ser os bronquíolos, que já estão lá dentro do pulmão, e na ponta do pulmão, na ponta dos bronquíolos, nós temos os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares, nós temos mais ou menos 200 milhões de alvéolos. Eles são importantes porque eles é que vão realizar a troca gasosa. Essa troca gasosa que eu falei para vocês, de oxigênio e gás carbônico, ela vai ser realizada nos alvéolos. Porque os alvéolos, eles têm a membrana bem fininha, eles são todos ali envolvidos por vasos sanguíneos, que são capilares sanguíneos, aqueles vasos bem fininhos, que vão fazer a troca gasosa, receber o oxigênio que está entrando e eliminar o gás carbônico. Essa troca gasosa que vai ser feita lá no alvéolo é chamada de hematose, e eles ficam dentro do pulmão. São 2 pulmões, o pulmão ele tem um tecido esponjoso e uma membrana que envolve o pulmão. Essa membrana que envolve o pulmão, ela vai ser chamada de pleura. Depois, continuando. Aqui, para acontecer o mecanismo da respiração, nós temos o movimento de inspiração e o movimento de expiração. Quando você vai fazer a inspiração, para o ar entrar, nós temos o músculo da respiração que fica aqui embaixo, ó. Esse músculo da respiração, ele é chamado de diafragma. E conforme ele movimenta, é que nós vamos fazer inspiração e expiração. Então, olha, nesse primeiro desenho da inspiração, quando você vai inspirar, o que vai acontecer? Para o ar entrar, o diafragma, ele vai contrair. Na hora que esse diafragma contrai, então, ó, ele contraiu, ele desce. Ele desce justamente porque o ar está entrando. E na expiração, o ar sai, ele relaxa e sobe. Então, tá vendo? Ó, é o que está em vermelho aqui, indicado pela setinha, é o diafragma. Então, na expiração, ó, inspiração, o ar entrou. Então, o diafragma contrai e desce. Na hora que expira, diafragma relaxa e sobe. Então, é o movimento desse diafragma, que é o músculo da respiração, dos músculos que ficam aqui entre as vértebras também, esse músculo também vai ajudar no processo de respiração. Depois, aqui eu coloquei só o esqueminha da inspiração e da expiração. Então, olha, na inspiração, o que vai acontecer? O pulmão ele distende, ele aumenta. Então, como eu disse para vocês, o diafragma aqui ele contrai. Quando esse diafragma contrai, ó, os pulmões distendem-se. Tá vendo que aqui o volume tá maior, ó? Então aumentou, encheu, porque o ar entrou. Na expiração, os pulmões eles já vão o quê? O pulmão vai contrair, porque relaxa o diafragma e na hora que relaxa o diafragma, ele sobe e vai então jogar esse ar para fora. Diminui o volume ali do pulmão. Por isso que o ar então vai ser jogado para fora. Aqui é só um esqueminha então só para a gente finalizar aquela parte. Aqui, gente, olha, eu coloquei uma imagem dos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares, eles parecem ali um cachinho de uva, né? Então, parece um cachinho de uva que vai ficar envolto pelos capilares sanguíneos, envolvidos pelos capilares sanguíneos. E é nessa região aqui que vai acontecer a troca gasosa. Então, vem o ar que vai ser trazido lá do coração,
Do coração ele é trazido para o pulmão através da veia pulmonar. Quando ele vem do coração pela veia pulmonar, esse sangue é rico em gás carbônico. Chega no pulmão, nós vamos expirar. Vamos jogar esse ar com gás carbônico para fora, vamos receber o oxigênio. Então, ocorreu a troca que nós chamamos de hematose. Aí ele vai ser oxigenado, passando a ser sangue arterial. E aí ele retorna ao coração pela artéria pulmonar, tá? Então, lembra que nós falamos lá em sistema cardiovascular, a veia leva sangue do coração a veia leva sangue dos tecidos para o coração, né? E o coração, a artéria leva sangue do coração para os tecidos. Então, só um minutinho aqui, ó, voltando um pouquinho. Saindo do coração para levar sangue para o pulmão, nós temos, eu falei invertido, as artérias pulmonares. Então, as artérias pulmonares vão levar sangue venoso, rico em gás carbônico, do coração para os tecidos. E as veias pulmonares vão trazer o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, dos pulmões para o coração, tá? Eu tinha invertido. Então, nesse caso, artérias pulmonares estão levando sangue venoso para o pulmão e as veias pulmonares estão trazendo sangue arterial para o coração, porque veia leva sangue dos tecidos para o coração e as artérias do coração para os tecidos do corpo. Continuando aqui. Aqui, gente, olha, eu coloquei, tem um link aqui do YouTube, que é um vídeo pequenininho, só mostrando como que os vasos sanguíneos ficam ao redor aqui dos alvéolos pulmonares, e eles ficam assim, como se estivessem pulsando, sabe? Conforme eles forem fazendo as trocas gasosas. O ar vai entrando e vai saindo. Aqui não dá pra gente acessar, eu já tentei, não dá, mas se vocês quiserem olhar depois o link aqui, o endereço e entrarem para ver, é interessante, tá? E é pequenininho. Bom, o sistema respiratório ele tem que funcionar, claro, corretamente, porque como nós já dissemos, ele que vai levar o gás oxigênio para as nossas células. As nossas células realizam a respiração celular e as nossas células precisam do gás oxigênio para realizar essa respiração. Quando elas realizam essa respiração é que vai ser produzido o gás carbônico e esse gás carbônico tem então que ser eliminado do nosso organismo. Então, o que nós... lembrando de uma coisa, relacionando a semana passada. Lembra que o pulmão, ele participa da pequena circulação ou circulação pulmonar, tá? Que é a que envolve a participação do coração e do pulmão. Como eu disse para vocês, as artérias pulmonares vão levar sangue venoso do coração para o pulmão e as veias pulmonares vão levar sangue do pulmão para o coração. Levam sangue arterial do pulmão para o coração. Então, nós temos vários problemas que estão relacionados ao sistema respiratório. Nós temos as doenças que são infecciosas. As doenças infecciosas são alguma inflamações que acontecem no sistema respiratório, podem ser provocadas por vírus, bactérias, algum parasita que invadiu o organismo e desencadeou essa infecção. Um exemplo que a pneumonia é causada por bactéria, a bactéria se aloja no pulmão, começa a reproduzir e aí gera infecção no pulmão da pessoa, a pessoa tem que tomar antibiótico, né, para combater essa bactéria. Gripe e resfriado também são vírus que vão entrar no trato respiratório da pessoa, no sistema respiratório da pessoa, e aí vão desencadear vários sintomas que vão variar, né, claro, de pessoa para pessoa. Covid-19 que nós estamos vivendo, né, essa pandemia que começou o ano passado, ele entra pelas vias respiratórias, por isso que é muito importante higienizar as mãos, lavar com detergente, sabão, passar álcool, né, porque vai matar se o vírus estiver presente na mão. Não levar a mão nessa parte boca, lembra? Se entrou pela boca, tem a faringe, que é o órgão comum ao sistema digestório e respiratório. Entrar pelas vias respiratórias aqui, que é o principal de tudo. Entrou pelas vias respiratórias, ele vai até o pulmão. E lá no pulmão ele vai encontrar a célula que possui os encaixes, vamos dizer assim, os receptores ali
para que o vírus encaixe e inicie o processo de reprodução dele. Então, vai gerar uma infecção e aí os sintomas, claro, são variáveis. Quando os sintomas são mais graves, ele vai danificando esse Covid-19, né? SARS-CoV-2 que eles falam, né? Esse vírus ele vai danificar células, vai destruindo alvéolos. Se destruir alvéolo, o que acontece? Não tem a troca gasosa, por isso que dá falta de ar na pessoa, ela precisa da respiração mecânica. As doenças alérgicas, é muito comum a asite da vida, né? Rinite, bronquite, tem pessoas que têm asma, que são pessoas sensíveis à poeira, pode ser algum medicamento, cosmético, né? Tem gente que é alérgico ao pólen que a planta produz. Aí essas doenças alérgicas, elas são variáveis. A pessoa vai ter, inchaço nos olhos, dor de cabeça, espirrar muito, né? Pode produzir coriza também. Aqui eu coloquei um exemplo de uma pessoa, vamos supor que esteja com asma. Uma pessoa normal, isso daqui, olha, vai ser o bronquíolo da pessoa. Bronquíolos são as ramificações que estão lá dentro do pulmão. Uma pessoa com asma, aqui é uma pessoa normal, e uma pessoa com asma, olha, incha. Então, como incha, fica difícil do ar passar, por isso que a pessoa tem crises, quando ela tem asma, ela tem aquelas crises de falta de ar, porque vai ser difícil do ar passar. Aqui nós temos uma pessoa com bronquite, ó, pessoa normal, então os brônquios estão normais para circulação, para passagem do ar. E aqui, olha, se ela tem bronquite, é uma inflamação ali nos brônquios. A poeira desencadeou essa bronquite, por exemplo. E aí gera essa inflamação. E tá vendo? Essa inflamação reduz a passagem do oxigênio, do ar com o oxigênio. E isso pode fazer com que a pessoa, em casos mais graves, que a pessoa tenha dificuldade para respirar também. Depois, aqui, olha, são alguns sintomas, são sintomas mais comuns. Como a gente fala sempre de muita doença, é sempre bom lembrar que os sintomas são variáveis, tá? Varia muito de pessoa para pessoa. Então, uma rinite alérgica é muito comum. Quando a rinite está atacada, a pessoa espirrar muito. Congestão nasal, espirra muito, entope o nariz. Então, assim, né? A coriza, né? Justamente a congestão nasal, congestionou e depois começa a escorrer muito o nariz, ela tem coriza. A coceira no nariz, quem tem rinite, fica assim, a cara, né? Coçando muito o nariz. A irritação nos olhos, como eu falei para você, o olho fica, parece que inchado, sabe? Miudinho, pode lacrimejar também. Esses são os sintomas mais comuns. Sintomas do resfriado, tosse, é muito comum ter tosse. A congestão nasal e a coriza, nas doenças resfriado, mesmo Covid-19, é muito comum ter a coriza, né? Dor de garganta no resfriado é muito comum ter a dor de garganta, né, essa inflamação da garganta. Então, esses são os sintomas mais, os que mais acontecem. Temos que tomar cuidado hoje em dia, por quê? Porque o Covid-19, os sintomas são parecidos com uma gripe, com resfriado. Então, a gripe é mais comum na gripe, dá febre do que no resfriado, mas isso varia muito, viu? Então, a gripe geralmente não tem coriza, mas algumas pessoas têm, por isso que eu estou falando para vocês que os sintomas são bem variados. Então, o Covid-19, os sintomas são muito parecidos, por isso que hoje em dia, quando começa a ter algum sintoma, é importante o quê? A pessoa procurar um médico, observar esses sintomas certinho, né? Ver no médico se não vai precisar fazer um exame, porque de repente ela acha que está com simples resfriado e é Covid-19. E se ela ficar em contato com outras pessoas, ela vai acabar transmitindo para outras pessoas. Então, por isso que é uma doença complicada. E a doença, o Covid-19, além de ter esses sintomas comuns, varia muito. Às vezes você pega 10 pessoas que tiveram Covid, cada uma teve uma manifestação diferente, cada uma teve um sintoma diferente. Então, é uma doença muito complicada e a gente precisa aprender muito sobre ela ainda, né? Curiosidades aqui, eu coloquei algumas curiosidades, que trouxe no pet de vocês, né? Uma curiosidade sobre o sistema respiratório, que o sistema respiratório, ele não vai ficar sozinho, ele não vai funcionar sozinho. Nós temos que lembrar que nós somos um organismo.
O organismo é o quê? Um conjunto de sistemas, e esses sistemas eles estão interligados. Então, o que nós temos? O sistema, por exemplo, o exemplo que a apostila de vocês trouxe, o PET, é do sistema nervoso agindo em conjunto com o sistema respiratório. Então, por exemplo, se a pessoa está numa situação de ansiedade, se ela está com medo, né, muito ansiosa ou muito medo, geralmente costuma dar o que nela? Taquicardia, né? O coração começa a bater mais rápido e a pessoa começa o quê? A puxar o ar, ficar ofegante. Esse puxar o ar mais rápido, ficar ofegante, é como se o organismo precisasse de mais oxigênio, querendo suprir aquela necessidade, aquela ansiedade que a pessoa está passando. Então, em situações de perigo, em situações de ansiedade, é muito comum essa respiração acelerada da pessoa, para tentar fazer com que entre mais oxigênio, para que esse oxigênio vá para a célula, porque ela está ansiosa, o organismo estava, vamos dizer assim, mais acelerado, né? Então, uma prova, alguns não ligam, né? Não estão nem aí. Mas às vezes tem alunos que quando vão fazer uma prova, estão com medo da prova, acharam a matéria difícil, ou a prova da professora é muito difícil, eles ficam ansiosos, né? Então fica naquela coisa assim, entrega logo, sabe? Puxando a respiração. Em situação de perigo, se você escutou um barulho, você ficou com medo, você já começa assim, ficar mais ofegante, né? Isso é um mecanismo de defesa do nosso corpo, é uma ajuda do nosso corpo para tentar fornecer mais oxigênio, e esse oxigênio ali em maior quantidade suprir as necessidades ali do metabolismo que está mais acelerado, que está mais rápido. Mas isso é uma reação normal do organismo. E essa reação acontece porque nós temos um outro sistema aqui em conjunto, que é o sistema endócrino, ou sistema hormonal. O sistema endócrino, ele vai produzir adrenalina nessas situações, e a adrenalina que vai estimular essa respiração mais acelerada. Então, é um conjunto ali que está agindo, né? Por isso que o organismo é um conjunto de sistemas. Então, é uma curiosidade que apareceu. Uma última coisa, tem um vídeo também, depois se vocês quiserem copiar o link aqui, para vocês poderem acessar, porque por aqui eu não consegui colocar para vocês. O YouTube tem um videozinho de 1 minuto e pouquinho, 1 minuto e meio, que vai explicar o movimento de inspiração e expiração. O pulmão enchendo, esvaziando. Então ele é pequenininho e mostra como que acontece essa entrada e saída de ar. Depois, quem tiver interesse, dá uma olhadinha nesses vídeos que são interessantes. São pequenininhos e é só demonstração de funcionamento do nosso sistema respiratório. Então, o principal é lembrar que o sistema respiratório ele tem a função de fazer essa hematose, essa troca gasosa, né? Levar o oxigênio para as células e recolher esse gás carbônico que vai ser eliminado através da expiração. Ele funciona através desse movimento de inspiração e de expiração, formado pelas cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. Os bronquíolos e os alvéolos, eles já ficam localizados dentro dos pulmões. Tem uma questão do PET de vocês que vai até falar de quando o bebê está na barriga da mãe, o feto, quem vai passar o oxigênio para a criança que está se desenvolvendo e vai recolher o excesso, recolher o gás carbônico que está sendo produzido, vai ser a placenta. Lá fala de brânquias. As brânquias vão aparecer nos animais que estão em meio aquático, os peixes. Então, quem vai realizar a troca gasosa, passar o oxigênio, recolher o gás carbônico, no nosso caso vai ser a placenta. A mãe é que vai fazer essa função para a criança, a placenta que foi produzida ali, é que vai fazer o mecanismo de troca gasosa, tá bom? Bom, foi rapidinho, é um assunto, como sempre, muito extenso, mas eu espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho, tá? Do nosso sistema respiratório. Só lembrando, lá, eu tinha dito o contrário no começo, depois eu já fiz a correção, né? Que do pulmão para o coração, nós temos as veias pulmonares levando o sangue arterial. E do coração para o pulmão,
nós temos as artérias pulmonares levando o sangue venoso, tá bom? Qualquer dúvida, é só vocês me perguntarem. Fiquem com Deus e até as nossas próximas explicações. Tchau!